Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas, né? Mais uma vez aqui com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre história, tá bom? É sempre bom falar de história. História, por mais que as pessoas digam, história só estuda coisa do passado. Não é só coisa do passado, não. Nós estudamos coisas do passado, do presente, para vislumbrarmos, para pensar mais ou menos como vai acontecer o futuro. Imagine só, nós todos 100. Pensem aí com vocês. Imagine só, nós todos sem conhecer a história, sem conhecer as coisas, sem conhecer como as coisas aconteceram, né? Por isso é importante estudar história, tá bom? Eu conto com vocês, que vocês vejam os vídeos, que curtam os vídeos, que leiam os textos, né? E pergunte para o seu professor. Não esqueça de perguntar ao seu professor. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor, não deixe de fazê-lo, tá bom? Bora lá, vou compartilhar com vocês agora, né, a aula de hoje. Então, lembrando aí a vocês, né? Lembrando aí a vocês que essa aula foi elaborada pelo professor Everton Silveira e a narração é minha, professor Hernani Freitas, tá bom? Bora lá, filho. Então, nós vamos falar sobre o Reino Franco, tá? De fundo aí tá uma foto lá do Reino Franco. O Reino Franco, ele é datado do século V, tá? Da nossa era, ou seja, depois de Cristo, né? Geralmente a gente não usa o DC, só usa o AC quando é antes de Cristo. Então, é o século V ao século IX, os francos construíram, né, um poderoso reino na Europa. Então, no continente europeu, né, que hoje nós conhecemos como Europa. Então, vários reis deixaram seus cultos politeístas. Lembram o que eram os cultos politeístas? Quer dizer que eles adoravam vários deuses, várias divindades diferentes, né? E se converteram ao cristianismo. O cristianismo que nós chamamos da Igreja Católica, né? O cristianismo que é seguir a Jesus Cristo e um só Deus, né? Então, esses reis que se converteram, eles passaram a ser monoteístas, tá bom? Então, vários deuses politeístas, um Deus só monoteísta. Então, o Reino Franco, ele foi composto por duas dinastias, né? Dois reis diferentes, dois grupos diferentes que reinavam o Reino Franco. A dinastia Merovingia, tá? Dinastia Merovingia, em homenagem ao rei Meroveu, tá? Em homenagem ao rei Meroveu, se chamava dinastia Merovingia. E a dinastia Carolíngia, em homenagem ao rei Carlos Magno, né? Então, duas dinastias. Dinastia Merovingia, em homenagem ao rei Meroveu, e a dinastia Carolíngia, em homenagem ao rei Carlos Magno, tá bom? Então, grandes proporções de terras foram doadas à Igreja Católica durante a dinastia Carolíngia. Então, é lógico que o cristianismo cresceu, né? Na dinastia Merovingia, na dinastia Carolíngia, né? A Igreja Católica cresceu, o cristianismo cresceu, né? Vamos falar um pouquinho aqui agora, do Império Carolíngio, né? Até sublinhado aí para você ver. O imperador Carlos Magno, ele nasce no ano de 768 e ele vem a falecer no ano de 1814, tá bom? Ele conquistou vários territórios da Península Itálica, que hoje é a Itália, né? Onde lá fica Roma, onde fica a Basílica de São Pedro e a sede da Igreja Católica. Então, ao tentar expandir o território na Península Ibérica lá onde fica Portugal, Espanha, né, Península Ibérica, ele sofreu derrotas por parte dos muçulmanos, que eram de outras religiões, né, dos muçulmanos, do islamismo, etc. e tal. Então, com essa derrota, Carlos Magno, né, mesmo com a derrota, mesmo depois de ter essa derrota para os muçulmanos, o Carlos Magno, ele recebeu o título de imperador
imperador do novo Império Romano do Ocidente, né? Então, Carlos Magno recebeu o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Para administrar o império, Carlos Magno recebia o auxílio de recebia o auxílio de funcionários reais, quer dizer, condes, marqueses, duques, né? E ele, lógico, ele precisava de um exército forte, né? Então, os soldados que guerreavam ao lado de Carlos Magno participavam de inúmeras batalhas, algumas lendárias, e que acabaram inspirando, né, muitos filmes agora na atualidade e muitas festas populares, por exemplo, como a cavalhada. Aqui na cidade de Passos ainda tem a cavalhada, né? Ela precisa ser melhor estruturada, mas ainda tem a cavalhada aqui na cidade de Passos, né? E aí, mesmo sendo analfabeto, olha para vocês verem, Carlos Magno era analfabeto, não sabia ler nem escrever, né? Ele patrocinou a arte, patrocinou literatura, a construção de mosteiros em todo o reino. Então, mesmo não sabendo ler e escrever, ele apreciava a arte, apreciava as coisas bonitas, as danças, o teatro, as pinturas, a literatura, né? Então, Carlos Magno fez deu toda essa ajuda à história, e não é à toa que nós estamos estudando agora, né? O Império Carolíngio ele teve seu fim após a morte de Carlos Magno, em 814, e seu filho Luís I assumiu o poder. Luís I conseguiu manter unido o Reino Franco. Seus filhos, com a morte de Luís I, né, a morte de Luís I, o reino foi assinado o Tratado de Verdun. Então, com a morte do Luís I, foi assinado o Tratado de Verdun, tá? Que dividiu o reino entre seus 3 filhos, Carlos, Luís e Lotário. Carlos, Luís e Lotário, né? Com a divisão, o Reino Franco ficou enfraquecido e facilitou as invasões vikings, dos muçulmanos e dos hunos, né? Tá aí o mapa, ó, o Tratado de Verdun, né? A divisão, se vocês olharem pela cor, vocês vão ver, ó, essa aqui, cor de rosa, é o reinado de Lotário, né? A parte verde é do Luís, o Germânico, e a parte vermelha é de Carlos, o Calvo, tá bom? Então, é só olhar pelas cores, vocês vão ver. O Tratado de Verdun ele foi assinado em 843, né? Em 843, e esse mapinha aqui, se vocês forem olhar, toda vez que vocês forem olhar alguma atividade, toda vez que vocês forem olhar alguma gravura, vai estar escrito embaixo de onde foi tirado. Nós chamamos de referência. Ó, foi tirado do livro do Gilberto Cotrim, né? Gilberto Cotrim, Historiar do 6º ano, né? Fundamental do 6º ano, e com a participação do Jaime Rodrigues, 3ª edição da editora Saraiva, tá bom? Então, não esqueça de ver o vídeo. Se você não entendeu, volta lá, reveja tudo novamente, ou então fale com o seu professor, tá bom? Agora é fazer as atividades, que está muito fácil, né? Fazer as atividades está muito fácil. Número 1, quais as dinastias compuseram o Reino Franco? Qual foi o mais importante imperador franco conquistador de diversas terras durante seu reinado? Tá? Quem eram os funcionários reais que auxiliavam o imperador na administração do reino? E uma importante festa popular brasileira inspirada nas batalhas dos francos, mouros, muçulmanos. Essa festa eu falei para vocês, né? Número 5, qual o nome do tratado que dividiu o Reino Franco? Né? E quais foram os filhos de Luís que receberam partes do reino? E a número 6 e última, após a divisão do Reino Franco, sucessivas invasões desestabilizaram o império. Quais foram esses povos invasores? Então, ó, não fique com dúvida, pergunte ao seu professor e não espere, tá? Não espere o gabarito para poder responder, tá bom? Olha lá, vocês estão espertinhos demais, viu?
Então responda, converse com o seu professor, troque ideia com o seu professor, mande mensagem, o professor vai responder, tá bom? Não deixe de mandar um olá para o professor, e lá, se tiver o link, vai lá e responde a sua presença, porque é importante, tá bom? É importante esses registros. Então, beleza? Então eu vou ficando por aqui nessa aula. Daqui a pouco, ou daqui alguns dias, eu volto para a correção das atividades, tá joia? E qualquer dúvida, ó, chama o seu professor, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.